Boa tarde a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso seminário. A gente tem o título de As Relações Bilaterais entre Estados Unidos e Europa no início do governo Trump 2. Estamos promovendo isso no âmbito da série de seminários internos do INEU, em parceria com o SEDEC e com o IPRE. E aí eu já passo a palavra para o professor Andrei, novo coordenador geral aqui do INEU, né, fase 3, e que eh, vem elaborando essa primeira iniciativa, né, de uma série de outros que vamos ter, né? E então eu cumprimento ele e passo a palavra para ele dar boas-vindas aqui para a gente, e em seguida me devolve a palavra que eu vou retomar aqui para passar depois para o professor Giorgio. Boa tarde, né? Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer ao professor Jorge por ter aceitado participar desse primeiro seminário que nós estamos organizando, né, do INEU, SEDEC e IPRE, a respeito, então, das relações entre os Estados Unidos no governo Trump 2 e a Europa. O objetivo desses seminários, né, é integrar, né, proporcionar uma maior integração, maior participação, debate entre os pesquisadores e pesquisadoras do INEU. E a nossa proposta é fazer debates mensais, seminários mensais sobre temas de atualidade, sempre convidando pesquisadores ou da própria rede ou pesquisadores associados à rede. E a ideia foi, nós chegamos a esse horário, quintas-feiras, das 16 às 17h30 ou 18 horas, né? Então, nos próximos meses, nós daremos continuidade a esses seminários e, por vezes, né, a outras atividades que a gente vai promover. A gente pretende incentivar os grupos locais, os núcleos locais, os grupos temáticos a também fazerem seminários virtuais para que haja uma atividade mais permanente de troca de ideias, né? Então, esse é só o começo e a gente está nessa situação, como todos sabem, e espera do resultado final do CNPq para que possamos, então, efetivamente começar a implementar essa terceira fase. Então, eu destaco aí, entre meus agradecimentos, ao Samuel Soares, né, professor Samuel Soares, do IPRE, né, professor colega na coordenação do INEU, e a professora Maria Rita Loureiro, presidente do SEDEC, que acolheu, né, e que promove também em parceria essa atividade. Então, eu encerro, vamos continuar a esperar as palavras do Jorge e espero que tenhamos um bom debate, né, para essa primeira sessão. Passo a palavra a Neuza. Complementando aqui a fala do Andrei, essa iniciativa faz parte, então, aí, acho que de um esforço coletivo mesmo aqui do grupo, né, de acompanhar e refletir, acho que de forma crítica, né, sobre essas transformações em curso na política internacional contemporânea. E o tema que nos reúne hoje é particularmente relevante, né, com o retorno de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos. Nós assistimos a novos rumos, né, na forma como o país conduz as suas relações exteriores, né, especialmente com aliados históricos como os países europeus. E então, para nos ajudar a pensar essas questões, nós temos aqui o prazer de contar com a colaboração do nosso colega Giorgio Romano Schutt, que dispensa maiores apresentações, professor da UFABC, e integra essa nova fase do IMEU, né? Colaborou aqui com a elaboração da proposta e se dispôs a contribuir de várias formas, aceitou de bate-pronto, né, o convite. Ele estava na Europa quando a gente falou com ele, mas ele já se dispôs a reservar esse pedaço da agenda dele, esse tempo da agenda dele, né? Ele é um pesquisador amplamente reconhecido por suas contribuições no campo da política internacional, em especial nas análises nas relações entre grandes potências. Jorge, muito obrigada por aceitar o convite. É uma grande satisfação contar com a sua presença neste espaço de diálogo e troca que a gente está inaugurando hoje, né?
E aí, assim, acho que para a gente falar, e eu queria, antes de falar do tempo, agradecer a Celi Cook, que junto comigo engajou aqui, né? A gente está fazendo de tudo, né? Em todos os momentos, a gente está trabalhando juntas aqui para que essas primeiras atividades comecem a ser implementadas. Então, é um esforço muito grande que não aparece às vezes, mas isso tudo exige. Eu agradeço a Celi Cook, lá do CEIPOC, né? Integrante do CEIPOC e também integrante do INEU, já desde a fase 2 trabalhou com a gente. Muito obrigada, viu, Celi? Eu agradeço, Neus, é um prazer ajudar. Bom, então vamos lá. A gente estabeleceu, professor Jorge, 1 hora e meia no total, né? Então, assim, a gente começou um pouquinho atrasado, mas também vamos terminar atrasado, né? Acho que não tem nenhum problema aqui. Então, você fica com a fala. A gente gostaria de reservar um tempo, né? A gente não vai dizer um tempo aqui, você faz a sua fala dentro do espaço que você considera necessário, né? E a gente depois vem com perguntas, comentários, algumas provocações que eu sei que os colegas têm bastante, né? E como a gente está numa sala virtual, todos já sabem como funciona, então é só levantar aquela mãozinha, né, do aplicativo aqui, né? Ou então a mão mesmo aqui na tela, né, que a gente vai ver. E aí a Celi tá hoje nesse papel aqui, mas não vai ser sempre dela, a gente vai trocando, né? Então. Eu passo já a palavra para você e agradeço mais uma vez. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, quero agradecer a André e a Neuza pela oportunidade de expor aqui minhas reflexões sobre a trajetória e perspectivas da relação Estados Unidos e Europa. Esse seminário ganhou o título Estados Unidos e Europa no início do governo Trump 2, mas eu vou tomar a liberdade de começar apresentando o contexto histórico, porque acredito que isso é fundamental para entender onde essa relação está e para onde está caminhando. Em uma recente entrevista a Bloomberg, a presidente do Banco Central Europeu foi questionada sobre a alegação de Trump, feita em várias ocasiões, de que a União Europeia teria sido criada to screw with the United States. Então, com perdão pela tradução, mas isso que o presidente dos Estados Unidos falou, para fuder com os Estados Unidos. Ela respondeu corretamente que a origem da integração europeia foi, na verdade, um projeto americano. Né? Um dos primeiros livros do Kees van der Pijl, conhecido por vários aqui, tinha exatamente o título Europa, um plano americano. Parte do que esse autor chamou de ofensiva Marshall tem como objetivo não só reconstruir, mas também remoldar o capitalismo europeu nos moldes do capitalismo moderno que emergia no New Deal. E ele falava, inclusive, de uma internacionalização do New Deal. Os Estados Unidos estabeleceram essa relação transatlântica como espina dorsal da expansão da construção da Pax Americana. A criação da OTAN deve ser vista, portanto, como parte dessa ofensiva Marshall, cujos outros componentes incluíam investimentos multinacionais estadunidenses, empréstimos créditos, além da cooperação por meio de entidades como Ford Foundation, etc., inclusive com universidades. A integração europeia fazia parte dessa estratégia por diversos motivos, entre essas facilitar operações das empresas americanas multinacionais e diluir o significado político de apostar na reindustrialização da Alemanha. Isso contrasta com a literatura que sugere que a OTAN teria procurado uma nova razão de ser após a Guerra Fria. Se entendemos que uma função central da OTAN era, desde sua origem, enquadrar a Europa Ocidental, evitar forças centrífugas e o surgimento de aspirações autônomas que pudessem divergir dos interesses do hegemon, então, no pós-Guerra Fria, havia, desse ponto de vista dos Estados Unidos, mais e não menos interesse em manter e até fortalecer a OTAN. Isso porque, sem a suposta ameaça da União Soviética, a Europa teria mais condições de explorar caminhos em direção a uma autonomia estratégica. Né? Nesse processo de incorporação do capitalismo europeu, e novamente cito Van der Pijl com seu livro The Making of the Atlantic Ruling Class, havia uma reorganização das frações de classe na Europa Ocidental que ele mostrou ter ocorrido de forma diferenciada e contraditória nos vários países. A literatura
aponta a crise de Suez de 56 como um momento de inflexão, quando caiu a ficha tanto para o Reino Unido, inclusive com a queda do primeiro-ministro Aden, quanto para a França, que entrou num processo que culminaria no golpe de Estado de Gaulle, 58, a fundação da Quinta República. As reações, porém, foram contrastantes. O Reino Unido optou por apostar na sua special relation, expressão cunhada pelo Churchill, aceitando ser coadjuvante dos Estados Unidos, inclusive postergando sua entrada na Comunidade Econômica Europeia. Observem que essa special relation entre Estados Unidos e Reino Unido é uma das poucas continuidades na política externa no governo Trump II. Não obstante, o Reino Unido ter atualmente o governo centro-esquerda. A França, por outro lado, também percebeu que havia sido rebaixada à segunda divisão, mas optou por defender sua autonomia e usar a Comunidade Econômica Europeia como instrumento para isso. Na década de 60, sob de Gaulle, a França se retirou, inclusive, do comando militar da OTAN, forçando a organização a transferir sua sede de Paris para Bruxelas, onde está até hoje. Proibiu o investimento de General Motors em defesa das suas próprias montadoras, Renault era estatal na época, desafiou o dólar, com o então ministro de Finanças Valéry Giscard d'Estaing, cunhando a expressão os privilégios exorbitantes do dólar. O próprio Giscard d'Estaing participará posteriormente de busca por alternativas com criação de direitos especiais de saque no Fundo Monetário Internacional, mais tarde com o próprio euro. Na década de 70, o Kissinger começou a identificar o surgimento de uma realidade multipolar, no caso da Europa Ocidental, como resultado dessas forças centrífugas, expressão do seu crescimento econômico e político. Na Guerra do Vietnã, por exemplo, nem sequer o Reino Unido participou lá dos Estados Unidos, apesar dos insistentes apelos. A reorganização da hegemonia dos Estados Unidos veio com Reagan em 80, que venceu as eleições com o slogan Make America Great Again. Ele obrigou a Europa a participar de novo, no último ciclo, do novo e último ciclo da Guerra Fria, com a instalação de novos mísseis em vários países da Europa Ocidental, o que provocou, na época, início da década de 80, a maior onda de protestos populares já vistas na história do continente, milhões e milhões de pessoas na rua. Na década de 90, a Europa Ocidental teve que lidar com uma nova realidade, uma hegemonia dos Estados Unidos fortalecida. A OTAN entrou pela primeira vez em ação militar em 94, exatamente pós Guerra Fria, na Iugoslávia, sob comando dos Estados Unidos, mostrando o quê? Mostrando que os europeus ainda não tinham condições de resolver os problemas no próprio continente sem apoio dos Estados Unidos. Isso foi seguido em 99 pelo bombardeio de Belgrado, realizado novamente pela OTAN sob comando dos Estados Unidos, mas desta vez sem aval da ONU, e que foi humilhante e constrangedor para a Europa Ocidental. A Europa voltou a ganhar protagonismo na primeira década dos anos 2000, aproveitando o avanço do multilateralismo econômico, criação da Organização Mundial do Comércio em 2001, e deu uma demonstração de unidade ao se opor de forma declarada e ativa à invasão do Iraque pelo governo Bush em 2003. Também, inclusive, com uma grande mobilização popular em todas as capitais europeias. Desta vez, a França conseguiu o apoio da Alemanha e a invasão do Iraque, inclusive, esteve presente nas eleições na Espanha, em 2004, onde os socialistas, liderados pelo Zapatero, aderiram ao campo de oposição à guerra. Em 2005, a diplomacia europeia obteve uma vitória relevante ao viabilizar a entrada em vigor do Protocolo de Kyoto, que só foi possível com a adesão da Rússia, que foi garantido e negociado com um acordo econômico entre a Europa e a Rússia, inclusive o apoio europeu para a entrada da Rússia no Fundo Monetário Internacional, a Organização Mundial do Comércio. Parecia ser a década da Europa, lembrando que ela começou em 2001 com a entrada plena da moeda única, o euro, apesar da oposição dos Estados Unidos e do ceticismo da academia estadunidense. O otimismo era tão grande
que na primeira reação ao colapso do Lehman Brothers, 15 de setembro de 2008, que explodiu a maior crise financeira da história do capitalismo, muitos europeus culparam o capitalismo selvagem dos anglo-saxões em contraposição a que acreditaram ser um capitalismo mais responsável da Europa continental. De fato, nas primeiras semanas, o impacto, até primeiros meses, o impacto parecia muito mais direto e dramático nos Estados Unidos, no Reino Unido, que na Europa continental. Mas o que parecia ser uma marolinha acabou se revelando um tsunami que explodiu na chamada crise do euro. Descobriu-se o quê? Que os bancos europeus e demais instituições financeiras estavam igualmente infestadas de ativos podres, cuja razão de ser era puramente especulativa, sem qualquer lastro na economia real. Na década de 2000, os Estados Unidos conseguiam se recuperar muito melhor que a própria União Europeia. Ao mesmo tempo, o impacto das desastrosas intervenções militares dos Estados Unidos no Afeganistão, nesse caso com o apoio dos europeus, no Iraque e na Síria, acabou recaindo no colo dos europeus. Um enorme fluxo de migração, de refugiados dessa região, e só em 2015, Merkel deu luz verde para a entrada, só em 2015, a entrada 1 milhão de refugiados, decisão que teve um impacto enorme, em muitos aspectos imprevisto na dinâmica política do país. Em 2014, os Estados Unidos provocaram uma crise política na Ucrânia com ações unilaterais não coordenadas com seus aliados europeus, na minha opinião, com o objetivo claro de tensionar a relação estreita que havia se criado entre a Alemanha e a Rússia. Apesar disso, apesar dos conflitos em 2014 e a anexação de Crimeia, a Merkel, um ano depois, em 2015, deu seu aval ao Nord Stream 2, ignorando os protestos de Washington. Por volta nessa mesma época, meados da década de 2010, 10 anos atrás, começou também uma mudança na relação com a China. A aquisição da robótica alemã, a empresa robótica alemã KUKA, em 2016, por uma empresa chinesa, provocou um grande debate na Alemanha e na União Europeia. Embora a mudança de postura com relação à China tenha sido mais lenta, menos agressiva do que nos Estados Unidos, a União Europeia começou a refletir sobre sua posição no mundo, exprimida entre Estados Unidos, decididos a manter sua liderança, e a China, em rápida ascensão, também no campo tecnológico e diplomático. Começou a surgir a consciência que tanto os Estados Unidos quanto a China tinham em comum o desejo de uma Europa suficientemente fraca para que pudesse projetar e impor seus interesses, mas suficientemente forte para resistir à influência da outra grande potência. É nesse contexto que surge o governo Trump I, com uma política particularmente agressiva, sobretudo contra o governo Merkel. Trump nomeou um ultraconservador e provocador como embaixador em Berlim, o Richard Grenell. Vocês podem dar uma busca de tudo o que ele falava. Há pouca dúvida que, naquele período, se fosse feita uma pesquisa de opinião pública na Alemanha sobre em quem confiar mais, Trump ou Putin, o Putin venceria de lavada na Alemanha. Ficou na memória a recusa do Trump de apertar a mão de Merkel em 2017, diante das câmeras, durante uma visita dela em Washington. Mas o que mais irritou Merkel, como ela declararia publicamente depois de deixar o governo, foi a decisão de Trump de sancionar Nord Stream 2. O que ela deixou claro, inclusive depois, ela vai dizer para Biden que só haverá normalização se ele retirasse as sanções que ele de fato fez. Foi então que, pela primeira vez, parte da elite política, econômica alemã começou a pensar nos termos dos franceses, buscar uma autonomia estratégica com relação aos Estados Unidos. E, simbolicamente, pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial, um líder político alemão questionou publicamente a liderança dos Estados Unidos. Foi Angela Merkel, em maio de 2017, pouco após a reunião da cúpula do G7 na Sicília, a primeira com participação de Trump. Durante um discurso no evento de campanha em Munique, alguns dias depois, a Merkel afirmou,
abre aspas, os tempos em que podíamos contar totalmente com os outros estão chegando ao fim. Eu vivenciei isso nos últimos dias, está se referindo à vivência com Trump no G7. Nós, europeus, temos realmente que tomar nosso destino em nossas próprias mãos. Essa declaração foi amplamente interpretada como uma mudança significativa no posicionamento de Merkel sobre a dependência da Alemanha e da Europa em relação aos Estados Unidos, sinalizando uma reavaliação dos fundamentos da relação transatlântica. Estava, portanto, aberta a busca por alternativas. De um lado, fortalecer a capacidade industrial e tecnológica da Europa. Do outro, construção de uma nova inserção geopolítica. Vários fatos ilustram esse movimento. 2016, a Comissão Europeia lança um documento Estratégia Global da União Europeia, marco fundamental, porque lá, pela primeira vez, usa o termo autonomia estratégica, que era da linguagem da política francesa, mas agora a própria Comissão Europeia adota isso. Autonomia estratégica, não termo segurança e defesa, mas na esfera comercial, investimentos e tecnologia. Surgem alguns autores e definem isso como um novo giro econômico da União Europeia. Em 2018, no discurso do Estado da União, o presidente da Comissão Europeia, Jean-Luc Juncker, declarou, abre aspas, a situação geopolítica está à hora da Europa. Chegou o momento da soberania europeia. É hora da Europa assumir seu destino em suas próprias mãos. É hora da Europa desenvolver o que ele chamou de o Juncker chamou de Weltpolitikfähigkeit, a capacidade de desempenhar um papel como União na formação de assuntos globais de forma independente. Sempre isso significa independente dos Estados Unidos. A Europa precisa tornar-se um ator mais soberano nas relações internacionais. Em 2019, quando Ursula von der Leyen toma posse pela primeira vez, ela diz: essa será a Comissão Geopolítica que a Europa precisa urgentemente. Do outro lado, no mesmo ano, o ministro da Economia da Alemanha, Peter Altmaier, lança a Estratégia Indústria Nacional 2030. E o documento estabelece 3 prioridades: uma política mais seletiva diante de investimentos estrangeiros, especialmente chineses. Apoio estatal, inclusive com participação direta em setores estratégicos. 3, formação de campeões europeus em setores que demandam escala e massa crítica, o que implica flexibilizar a rígida política de concorrência da União Europeia. Em seguida, o ministro da Economia da Alemanha lança, junto com o ministro da Economia da França, um manifesto para uma política industrial europeia para o século XXI. O documento defendia medidas ofensivas para garantir a soberania econômica da Europa em sua relevância indústria global. Estabelece 2030 como prazo para implementar uma nova política industrial capaz de assegurar soberania econômica e independência, resultando que isso só seria possível se as empresas europeias pudessem competir globalmente. 2019, por isso que a União Europeia voltou a ter grande interesse no acordo com a União Europeia, entre outros. No que diz respeito à China, particularmente Merkel defendia uma política europeia unificada e independente. Ela se empenhou por 7 anos na negociação de um grande acordo sobre investimentos, Comprehensive Agreements on Investment. Seria uma coisa inédita, porque tem muitos acordos sobre investimentos assimétricas entre o país que investe e outro país que recebe investimentos. Essa seria a primeira vez no mundo que havia um grande acordo de 2 países que tanto recebem como investem no outro país. Em 30 de dezembro de 2020, após 35 rodadas de negociação, a União Europeia e a China anunciaram o acordo. Esse resultado foi visto como uma vitória diplomática, especialmente para a Alemanha sob a liderança de Merkel. Na cabeça dela, era para ser um grande evento presencial em Leipzig, na Alemanha Oriental, onde ela nasceu e cresceu, durante a cúpula China-Europeia, meses antes dela sair, dela terminar seu mandato. Só que esse evento em Leipzig nunca houve, por causa da pandemia. Vale destacar que o acordo foi fechado após a eleição do Biden. Biden se elege em novembro,
a União Europeia fecha acordo com a China em dezembro. E a nova administração havia sinalizado que esperava da União Europeia que adiasse a assinatura de modo a alinhar-se com os Estados Unidos nas tratativas com Pequim. O Jack Sullivan, que seria conselheiro de Segurança Nacional de Biden, escreveu no Twitter imediatamente após o anúncio do acordo: os Estados Unidos esperavam consultas antecipadas com nossos parceiros europeus sobre nossas preocupações comuns em relação a práticas econômicas da China. Aí, os acontecimentos em Hong Kong, junto com notícias sobre supostas violações de direitos humanos em Xinjiang, foram mobilizados para criar um clima contrário ao acordo, que acabou sendo rejeitado pelo Parlamento Europeu no ano seguinte. Aí Merkel deixa o governo, em seguida vem a invasão russa da Ucrânia. Esse acordo, que, portanto, foi negociado, não ratificado e, na prática, congelado, mas vamos ver o que vai acontecer, porque o desfecho desse acordo indicará se a União Europeia é capaz de desenvolver uma estratégia verdadeiramente autônoma e coerente frente às grandes potências globais. Aí a Covid-19, eleição Biden, guerra na Ucrânia, mudaram drasticamente o quadro. A pandemia reforçou e deu apoio político-social para avanços de políticas industriais e tecnológicas, a política neomercantilista voltada à busca da autonomia estratégica no campo econômico. Embora tanto a Comissão Europeia quanto os países individualmente já tivessem lançado mão da iniciativa de política industrial e tecnológica, foi com a pandemia que se abriu uma oportunidade inédita para disponibilizar recursos e inovar nos instrumentos utilizados, inclusive flexibilizando algumas restrições, como no caso das regras comunitárias sobre subsídios estatais. Por coincidência, iniciava-se um novo orçamento plurianual da Comissão, em 2021 e 2027. Então, os dois juntos, programas de ajuda e de reconstrução ligados à pandemia, com orçamento plurianual, o programa chamava Next Generation União Europeia, Nova Geração União Europeia, somados, disponibilizou 2 trilhões de euros, de longe o maior programa de estímulo já financiado pela União Europeia. Em paralelo, uma série de programas específicos foram lançados em um curto período, e esses recursos e programas comunitários somaram-se ainda a estímulos dos países individualmente. Bom, o governo Biden deu sinais mistos, anunciou que queria normalizar as relações e, de fato, retirou sanções contra a Nord Stream 2, mas começou mal com a caótica retirada do Afeganistão, sem coordenação com os europeus, que também tinham tropas em Afeganistão. Isso provocou, inclusive, debates acalorados em vários parlamentos europeus e a queda de vários ministros. Por exemplo, o ministro de Relações Exteriores do Reino Unido e da Holanda e da Alemanha caíram. O ministro de Defesa da Holanda e da Alemanha também caíram. Em seguida, houve a catástrofe para a Europa e uma oportunidade para o governo Biden, ou seja, invasão da Ucrânia pela Rússia em fevereiro de 2022, justamente quando a pandemia começava a dar sinais de arrefecimento, foi de uma crise para outra. Foi uma oportunidade política para os Estados Unidos demonstrar a sua superioridade militar, evidenciar a dependência europeia, ou seja, enquadrar a Europa novamente. Economicamente, porque o fornecimento de armas quanto à substituição do gás russo por gás natural liquefeito dos Estados Unidos resultaram em aumento das exportações para a Europa. Além disso, a própria guerra criou muitos problemas econômicos e políticos internos no continente, muito maiores que nos Estados Unidos. Outro impacto importante da guerra foi na relação com a China, considerando que, nesse ponto, a grande maioria das forças políticas e sociais europeias passaram a ver Putin como ameaça existencial, e o apoio da China à Rússia também alterou a percepção sobre as possibilidades e viabilidade de desenvolver uma política de maior autonomia em relação aos chineses, de forma mais autônoma com os chineses. Outro ponto positivo para os Estados Unidos. Ou seja, por vários motivos, a guerra na Ucrânia tem um impacto profundo na relação Estados Unidos-União Europeia, a menos a curto prazo, com claras vantagens para os Estados Unidos. A aprovação
da lei de incentivo, Inflation Reduction Act, por Biden, caiu devagar, mas como uma bomba em Bruxelas. E provocou uma reação forte. O ministro da Economia da França e Alemanha lançaram apelo para acelerar os investimentos, para a renovação da política industrial europeia, e deixaram claro que não se tratava mais apenas de responder às práticas reais, os supostos da China, mas também à nova política industrial tecnológica dos Estados Unidos. Abre aspas, queremos coordenar de perto uma abordagem europeia para os desafios como Inflation Reduction Act dos Estados Unidos. Em seguida, em 2023, passada a pandemia e com a guerra na Ucrânia em curso, o ministro de Assuntos Econômicos da Alemanha publicou um extenso documento político industrial em termos de virada. Essa palavra virada, Zeitenwende, que consta no título, entrou com força na linguagem política na Alemanha. É um conceito sobre o futuro da Alemanha com a invasão da Ucrânia. Refere-se a uma ideia de uma mudança de era. O ponto de partida do documento é que a globalização liberal sofreu um impacto devastador de três forças geopolíticas que obrigam a Europa e a indústria alemã, em particular, a se reposicionar. Em primeiro lugar, a política tecnológica industrial estratégica da China, com a qual o gigante asiático buscaria, de acordo com esse documento, dominar os mercados, excluir concorrentes do seu próprio mercado. Aí são citados Made in China 2025, Iniciativa Cinturão Rota, o BRI. Em segundo lugar, destaca-se as consequências da invasão da Ucrânia, apresentada como clímax de um processo de confronto entre regimes autocratas do Ocidente. Enfim, ressalta-se que durante a Guerra Fria, em nenhum momento houve interrupção do fornecimento de gás e petróleo, como aconteceu agora. Em terceiro lugar, são mencionadas as mudanças na orientação política e econômica dos Estados Unidos, vistas tanto como reação novamente geopolítica, quanto como resposta ao processo de fratura social interna dos Estados Unidos. Ou seja, o neomercantilismo estadunidense precisava de uma resposta europeia à mesma altura. No ano seguinte, setembro do ano passado, a Comissão Europeia tornou público o relatório Draghi, o futuro da competitividade europeia, uma estratégia de competitividade para a Europa, encomendada pela Comissão. O relatório oferece uma análise abrangente dos desafios enfrentados pela União Europeia em termos de crescimento econômico, inovação tecnológica e sustentabilidade. Draghi propõe uma nova estratégia industrial que inclui investimentos significativos em pesquisa e inovação, reformas no mercado de capital, maior integração fiscal, com o objetivo de fortalecer a competitividade do bloco frente a Estados Unidos e frente à China. E aí vem o Trump 2. A China estava preparada até os dentes para qualquer opção. Sabia que alguma coisa poderia acontecer. A Europa não. Foi pego de surpresa tanto com relação à Ucrânia, quanto com relação à agressividade da política comercial. O choque coincidiu com a eleição na Alemanha, que dera vitória esperada ao candidato da direita liberal, o Friedrich Merz, que era dentro do partido centro-direita, a rival de Merkel. Como Merkel lá atrás ganha as primárias, ele sai da cena política, vai no mercado financeiro, e agora voltou com um projeto muito mais liberal do que a Merkel apresentava na época. Mas aconteceu algo inédito e imprevisto. No primeiro governo Trump, mesmo o provocador, expoente da direita conservadora, Richard Grenell, embaixador dos Estados Unidos em Berlim, já falei dele, jamais teve contatos diretos do conhecimento público com a extrema-direita AfD. A fala de Vance em Munique, uma semana antes das eleições, e a participação direta de Elon Musk na campanha da AfD foram um choque para as forças democráticas, mas, sobretudo, para a direita liberal, porque é ele que imaginava que poderia contar com o apoio estadunidense.
né? Eu acompanhei pela televisão alemã a apuração, né, das eleições da Alemanha. A primeira fala de Merz, após a eleição, após que foi claro que ele ganhou mesmo, foi exatamente na linha do discurso de Merkel 2017. É preciso buscar um caminho sem depender dos Estados Unidos, né? A estranha articulação direta de Trump com Putin, deixando os europeus, na melhor das hipóteses, como espectadores, fez com que o novo governo alemão se movesse imediatamente, até antes de tomar posse, né, na direção oposta ao que prometia na campanha. Merz era o candidato da austeridade, né? Ele não queria embarcar em grandes financiamentos públicos para industrialização, achava que o mercado deveria fazer isso, né? E agora, antes mesmo de tomar posse, articulou uma alteração na Constituição para remover limites ao endividamento público, né, anunciando o maior pacote de investimento público da história da República Federal da Alemanha, né? Foi criado um novo fundo de infraestrutura de 500 bilhões de euros, 12% do PIB da Alemanha em 2024. Nem o SPD, nem de Link teria coragem de propor uma coisa dessa. Fora do teto de endividamento. O fundo tem como objetivo financiar novos projetos nas áreas de transporte, saúde, energia, educação, pesquisa e digitalização. Os projetos financiados por esse fundo poderão ser aprovados em prazo de 12 anos. Além disso, os gastos com defesa acima de 1% do PIB também estão fora do cálculo do teto de endividamento, né? Em terceiro lugar, os estados estão autorizados a realizar novos estados federativos, né, novos empréstimos líquidos até 0,35% do PIB anualmente. Bom, eu lembro a primeira reação do William Montt, que foi isso que a gente deveria ter feito, né? Sobre o teto do gasto aqui, né? Então, fala-se num pacote que, ao total, ao longo dos anos, disponibilizará 800 bilhões de euros, mais de 5 trilhões de reais, né? Há uma sensação na Europa de agora ou nunca, né? Ou vamos ser engolidos, né, pelo Trump, esmagados pelo Putin com apoio do Xi Jinping, né? Ou a gente reage, né? Essa sensação do agora ou nunca entre os líderes europeus não é necessariamente compartilhado, ou pelo menos ou plenamente compreendido pelo cidadão comum. Embora esse também perceba que a relação com os Estados Unidos está passando e precisa passar por mudanças drásticas, né? Na semana passada, a presidente do Banco Central, Christine Lagarde, em um evento em Berlim, lançou o desafio de enfrentar os privilégios exorbitantes do dólar, aquela que Valéry Giscard d'Estaing tinha falado já na década de 60, apostando no fortalecimento do euro. Ela declarou, abre aspas, a cooperação multilateral está sendo substituída por uma lógica soma zero e por jogos de poder bilaterais. A abertura está dando lugar a protecionismo e há até incerteza sobre a pedra angular do sistema, dois pontos, o papel dominante do dólar americano. Ela enfatiza a dimensão militar da sua proposta, né? Abre aspas, fechar a lacuna do euro como moeda de reserva exige mais do que economia. Os investidores, especialmente os investidores institucionais, também buscam garantias geopolíticas na forma de segurança. Eles preferem investir em regiões que são parceiros de segurança confiáveis e que podem honrar alianças com capacidade militar. Assim, uma base geopolítica credível também deve incluir parcerias militares robustas. Fecha aspas. Bom, vocês vão dar um presidente do Banco Central Europeu, ou mesmo um presidente de qualquer Banco Central no país individual da União Europeia, vocês não vão achar uma frase dessa, né? Mas ela também explicita que para a Europa possa controlar melhor seu próprio destino, são necessárias 3 ações fundamentais. Primeiro, construir uma base geopolítica sólida e credível, mantendo um firme compromisso com o comércio aberto, sustentado por capacidade de segurança. 2, reforçar a base econômica,
tornando a Europa um dos principais destinos para o capital global por meio de mercados de capitais mais profundos e líquidos. Terceiro, fortalecer a base jurídica, defendendo o Estado de Direito e promovendo uma união política capaz de resistir a pressões externas. Bom, então, aí vou concluir, eu falei, inclusive, bem menos do que para dar espaço a perguntas, debates, e aí a gente pode aprofundar mais algumas questões, mas a conclusão de tudo que eu falei é que o Trump está ajudando a Europa a sonhar novamente, a reforçar sua unidade, inclusive por meio da reaproximação com o Reino Unido, né? No entanto, a chance que isso tudo vai além de montar uma linha de defesa são mínimas, exatamente pela dificuldade em atender aos 3 requisitos que a Lagarde colocou. E a falta de capacidade de rearticular em relação com a China. Eu vou terminar por aqui e abrir para questões, e a gente pode aprofundar mais algumas coisas estritamente da conjuntura. Mas eu fiz questão de dedicar bastante tempo a trajetória dessa relação, entendendo que estava na Europa em andamento, é uma grande reflexão desde 2017, depois, sobretudo 2019, antes do Covid, antes da Ucrânia, mas já como reflexo, em parte, do Trump 1, sobre o futuro da União Europeia, a necessidade de uma grande virada, que agora os alemães chamam de Zeitenwende. Obrigado. Muito obrigada, professor Giorgio. Foi uma excelente exposição, né? Trouxe aqui reflexões muito instigantes, né? Que certamente vão ficar aqui batendo, né? Ecoando aqui em nossos debates, com certeza. E eu agradeço a presença de todos e de todas que nos acompanharam, então, nesta tarde. Este é um seminário, como eu falei no início, que faz parte de uma iniciativa conjunta, né, que reúne aí o INEU, o SEDEC e o IPRE, né? Essa parceria aí vai firmar cada vez mais ao longo desses 5 anos que a gente tem pela frente, né? Então, nós inauguramos hoje com essa colaboração aqui do Giorgio enfim, vamos ter mais, né? A gente pôde aprofundar um pouquinho aqui esse tema, né, eh, enfim, interessa a política internacional de modo geral, né? Embora o Giorgio tenha dito que a Europa já foi, né, mais objeto de estudo, né, mais intensos, mas enfim, isso a gente precisa considerar com certeza, né, dentro desse diálogo, dessa relação transatlântica e como é que fica isso, quais são as perspectivas, né, aí com o Trump 2, mas depois quando mudar, né, quando houver uma mudança política aí. Bom, então a gente vai seguir com a nossa agenda. Eu agradeço mais uma vez e até logo. Até logo, eu agradeço ao Jorge, né? E também e já convido, né, a todos e todas presentes que a próxima evento vai ser na terça-feira, dia 24 de junho. Nós faremos um colóquio híbrido lá na Unicamp, né? E esse colóquio terá como tema de uma exposição, né, de uma pessoa que ainda está a ser definida, será sobre a política científica do governo Trump 2 e a sua relação com as universidades. E em seguida haverá a exposição de pós-doutorandos e pós-doutorandas associados ao CEIPOC, a começar pela própria Neuza e a Celina, né, que farão, então, teremos mais 2 mesas redondas que serão transmitidas nesse formato híbrido. Então, estamos todos convidados, estão todos convidados e até o dia 24.